E aí, gente, tudo bem? Matheus, amém, irmãos? Ó, os irmãos de patrocínio chegando primeiro na live aí. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por essa mais uma live. Desculpa aí, eu vou digitar aqui, colocar o tema dessa live. Hoje, irmãos, graças ao Senhor, toda terça estamos tendo live de perguntas e respostas. E vou colocar aqui. Hoje o assunto é o perdão. Então, estou tentando digitar aqui, perguntas e respostas sobre perdão. Amém, está publicado, vou fixar o comentário, acionar para o pessoal aqui. Amém, irmãos, que bom ver vocês. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Por favor, vamos dando as boas-vindas. Ó, todo mundo que já entrou serve de recepção, serviço de recepção para os que estão entrando, tá bom? Então todo mundo fala amém, sejam bem-vindos. Já vamos orar pela reunião. Que tal a gente fazer isso? A gente nunca fez essa oração inicial dessa forma, mas todo mundo escreve uma frase aí, como essa oração. Nos comentários aí. Senhor, abençoa essa reunião, abençoa, fala conosco. Ó, Senhor, abre o meu coração. E é isso aí, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos orar nos comentários e servir como a recepção, os irmãos de recepção aí, dando as boas-vindas para os outros. Amém? Senhor Jesus, hoje nós vamos ter perguntas e respostas. O assunto é perdão. É um assunto muito bom, muito prático, muito aplicável na nossa vida. E a gente teve, uma live no sábado. Todo sábado, às 5 horas da tarde, nós temos a reunião de adolescentes e nós falamos sobre perdão. Aproveitando essa situação de quarentena, de isolamento social, eu creio que todos nós estamos em casa, os adolescentes, jovens aí estão sem aula, muitos não podem sair para trabalhar, outros estão trabalhando, mas de qualquer forma nós estamos passando mais tempo em casa. Tempo com a família, e nós nas últimas reuniões falamos muito sobre aproveitar esse tempo para buscar o Senhor, para ler a Bíblia, ter uma vida de oração, desenvolver essa intimidade com Deus. E agora nós também estamos falando sobre relacionamento, falamos sobre a família, o convívio em casa, ajudar os pais, honrar os pais, e parte desse relacionamento é sobre o perdão também, porque sempre que a gente tem um relacionamento nós temos problemas nos relacionamentos, atritos, dificuldades, e um dos pontos acho que mais difíceis da gente lidar hoje é sobre o perdão. Então essa é uma breve introdução ao tema. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando. Vamos convidar os outros também, tá? Chama os outros jovens, os amigos, para que todos nós possamos desfrutar dessa live hoje. Hoje nós temos um convidado especial. Se ele estiver aí já, acho que o André já está aí, O irmão André Fusaro. Solicita a participação aí, André, senão eu vou te chamar aqui também para a gente conseguir participar. Então, irmãos, eu vou já chamar, vamos ver se dá certo. O André Fusaro hoje é o que vai responder. Nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perguntas hoje. Amém, André? Tudo bem? Amém. Tudo bem, irmão. Como é que tá? Amém. Bom te ver. Bom ver os irmãos também, os jovens todos, sabendo que tá tudo aí. Fico feliz, tá? Poder participar aqui com vocês hoje. Amém. Tá tudo bem com você, sua família? Graças a Deus, irmão. Tá bem, estamos aqui, na medida do possível, quieto em casa. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Muito bom. Tá me ouvindo bem aqui? O som tá legal? Tá bacana ou não? Tá ótimo, pra mim tá ótimo. Tá bom. Os outros podem comentar aí também, se tá bom. Tá me ouvindo bem também, né, André? Tô ouvindo bem, sim. Tô ouvindo. Amém, jovens, todos vocês aí, tá? Senhor abençoe a todos. Amém, muito bom. Bom, gente, nós temos 10 perguntas. Hoje eu não fiz os papeizinhos, viu? Eu geralmente faço os papeizinhos, fico segurando aqui para todo mundo ler a pergunta, mas eu consigo projetar as perguntas aqui. Eu sei que não vai aparecer para todos, tem alguns celulares ou versão do Instagram que não vai aparecer a pergunta, mas eu vou ler também e a gente vai conversando aqui. Foi muito boas as perguntas.
Vamos ver, achar o primeiro aqui. Senhor Jesus, que tal enquanto eu acho a pergunta, a gente já vai orando, já vai abrindo nosso coração para que o Senhor fale conosco. Amém? Amém. Senhor, fala conosco. Aqui. Bom, a primeira pergunta, André, não é tanto perdão com relação ao próximo, né, na família ou nos amigos. A primeira pergunta é mais com relação ao perdão de Deus. Eu acho interessante a gente começar assim. Como identificar que eu obtive o perdão de Deus? Então, às vezes, eu sei que eu errei, eu pequei, eu caí, eu vou diante do Senhor, eu oro, confesso o pecado, mas como que eu sei que eu obtive o perdão de Deus? Eu gosto muito desse assunto, eu gosto de falar sobre esse tema, porque ele não fica velho. Eu acho que isso aí tem que ser a realidade de todo cristão, falar de perdão. Perdão é característica da vida cristã. Isso aí, o cristão sem perdão na vida, ele não tem realidade da vida que ele ganhou. E é boa essa pergunta aí, como é que eu vou identificar que eu obtive o perdão? Eu posso dar uma resposta simples e talvez, acredito que seja a que a maioria já espera, e talvez venha a segunda pergunta. A primeira resposta, como identificar? É a paz. Como que eu identifico se eu obtive ou não o perdão de Deus? É a paz. A paz é o maior sinal que você tem se você recebeu o perdão de Deus ou não. Aí você fala, mas eu já... Aí vem a segunda pergunta. Mas quantas vezes eu já pedi perdão e várias vezes da mesma coisa e o coração está acelerado, eu estou perturbado, eu fico ansioso, eu fico isso, eu fico aquilo e tal. Parece que não mudou nada na minha vida, mas eu pedi perdão. Isso aí já é outra coisa. Uma coisa é você ir diante do Senhor e pedir perdão. Nós temos lá em Romanos 5 que fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É a primeira questão, é ter paz com Deus. Se eu creio que eu fui justificado, eu tenho paz com Deus. Então, a primeira coisa, identificar que eu obtive, isso aí é uma questão de crer. É uma questão da fé. Isso é um exercício da fé. A palavra fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Eu creio na palavra? Sim. Então eu vou fazer o quê? Confessar os meus pecados. Eu não preciso sentir que eu fui perdoado. Eu preciso crer que eu fui perdoado. Tá? Então eu posso confessar o pecado e ter toda a confiança diante de Deus de que ele me perdoou. Senhor, eu fiz isso, aquilo outro, tá aqui, ó, me perdoa. Importante nessa oração dar nome, citar o que é a coisa, o fato, a situação, identificar diante de Deus com clareza, Senhor, a situação é essa. E eu me arrependo, eu aplico o teu sangue e tal, amém. Agora, depois que você ora, pode ser que você fique até pior do que antes. Mal, e Satanás ele é astuto, ele não vai deixar você em paz tão fácil. E aí você vai ter que exercitar a fé. Aí não é mais uma questão de sentir. Eu não estou sentindo, eu já orei tanto, eu queria sentir. Não, agora eu preciso da fé. Se a palavra fala que se eu confessar, ele é fiel, e eu já confessei, então eu tenho que crer. Senhor, pronto, está entregue. Aí Satanás vai querer trabalhar com a culpa, vai querer trabalhar com um monte de coisa na sua cabeça para você não sentir. Mas é uma questão de crer. Efésios 2,14 fala que ele é a nossa paz. Pronto. Senhor, está aqui um problema, eu pratiquei, eu vivenciei isso aqui, olha essa situação, me perdoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Dar um exemplo para poder explicar isso aí um pouco melhor. Nós temos aquela passagem tão conhecida do povo de Israel saindo do Egito. A questão do cordeiro que o Senhor mandou eles comerem dentro da casa. E ali a figura é muito linda, porque você vê o mandamento do Senhor, entra em casa e come o cordeiro. Passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. E quando você vai lá eu queria ler rapidinho Êxodo, capítulo 12, no versículo 13, está escrito assim, ó. Êxodo 12, 13 diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós.
e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Quem Amém. vê o sangue? O Senhor, o anjo. Então, os hebreus estavam dentro de casa, desfrutando do cordeiro, mas tinham confiança de que lá na porta tinha um sangue que eles já tinham passado, que quando o anjo passasse, ele é que iria ver o sangue. O sangue não era para mim, para eles que estavam dentro da casa. O sangue era para o Senhor ver. Quando o Senhor passava, Amém. o anjo olhava e falava, tem sangue aqui, vamos embora, essa casa não vou fazer nada. E você olha o versículo 23, a mesma coisa. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quando vir... Amém. Então o sangue é para o Senhor ver. Então, o que cabia ao povo? Apenas o desfrute do cordeiro. E o Senhor olhava, tem o sangue, eu já me dou por satisfeito. Na nossa experiência, Amém. hoje é a mesma coisa. Se eu confesso o meu pecado... Pronto, eu apliquei o sangue no umbral da porta. Está aqui, Senhor. Ó. Eu apliquei o sangue do cordeiro, verdadeiro cordeiro. Está aqui. Amém. Aí eu vou descansar nesse fato. Eu não preciso ficar, mas o meu coração, o meu sentimento, nossos sentimentos são enganosos. Eu posso ser muito enganado por se eu ficar esperando um sentimento bom, alguma coisa assim. Então é melhor eu crer. Eu preciso confessar e crer. Amém. É aí que você vai desfrutar dessa realidade, porque o sangue é para Deus. Eu já apliquei? Já. Ele já viu. Agora eu só descanso nesse fato. Entendeu? Amém. Eu espero ter tocado no cerne da questão. Como é que você identifica? É pela fé. É pelo crer na palavra. É ela que falou que se você confessar, você está perdoado. Você não precisa ficar sentindo, entendeu? Amém. Muito bom. E é maravilhoso, né? A gente saber que a gente realmente tem o perdão de Deus, né? Que o Senhor é esse Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Mas para isso basta a gente crer no Senhor e confessar o nosso pecado, né? Claro, se não confessar também, aí eu ainda não recebi o perdão. Mas uma vez que eu confesso, eu recebo a paz e eu posso crer por meio da fé na palavra. É importante haver a confissão. Eu tenho que chegar... A minha parte, o que compete a mim é a confissão. É eu parar e ir diante do Senhor, realmente com o coração contrito, sabendo que aquilo é uma coisa que pode atrapalhar a minha comunhão com Deus, falar, Senhor, eu não quero andar com isso, eu não quero viver isso, eu não quero sentir isso, eu não quero ter isso. Isso é um problema, isso é um pecado, eu quero aplicar o teu sangue e faça a sua oração ali diante do Senhor, confesse, entendeu? E deixa aquilo diante do Senhor. E creia que agora o Senhor perdoou. Agora, para mim, é só o desfrute. E vamos viver a vida cristã. A vida cristã ela é simples, ela é muito simples. São as complicações de muitas coisas, inclusive a falta de clareza da palavra, que nos faz viver uma vida de peso, de fardo. Eu tenho que isso. A gente acha que tem que pagar promessa, que tem que pagar penitência, que tem que isso, que tem que fazer aquilo, que agora eu tenho que ler a Bíblia 2 capítulos para ficar bom, eu tenho que pregar o evangelho no meu quarteirão para Deus me perdoar daquele pecado, eu tenho que isso, aquilo. Não, eu só tenho que confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu creio nisso, é assim que o cristão precisa proceder, sabe? Amém. Muito bom. Muito bom. Bom, irmãos, para os que estão chegando agora, nós estamos na nossa live de perguntas e respostas. O assunto de hoje é perdão. Acabamos de responder a primeira pergunta. Eu queria encorajar todos, viu, gente? Isso aqui, como uma live no Instagram, como sempre, reforçar. A gente pode participar, vocês podem comentar aí, coloca uma frase que você desfrutou, né? Vamos compartilhando uns com os outros para a gente absorver essa palavra, tá? Bom, a segunda pergunta, na verdade, são 3 perguntas que eu creio que têm a mesma essência, né? Então eu vou projetar uma. Se a sua pergunta não aparecer aqui, mas eu creio que é bem parecido, eu não consigo perdoar. O que eu devo fazer? Eu vou ler as outras 2 perguntas. O que fazer quando desejamos, mas não conseguimos perdoar um irmão? Como a irmã aí colocou, perdão não é algo fácil, né, no comentário. E a terceira pergunta é como conseguir perdoar uma pessoa que lhe fez muito mal? Então eu creio que a dúvida desses eu tento, eu quero, mas eu não consigo. O que fazer? O perdão, ele uma vez eu compartilhei isso com os irmãos aqui, é o seguinte, perdão, ele é contrário à nossa natureza humana.
Perdão não é algo da minha natureza, da nossa natureza. Perdão, ele é algo que vem do alto. Ele vem de Deus. A origem do perdão é a própria pessoa de Deus, é Deus. Amém. Eu mesmo, em mim mesmo, eu não tenho perdão para dar. O que existe aí na humanidade, nas pessoas sem Deus, de uma certa forma, é um perdão natural. Ah, te perdoo, você falou mal de mim, tá perdoado, tal. Mas o perdão, aquele perdão que vem do céu, aquele perdão de Deus, ele só é possível por meio da vida de Deus. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso ter isso em mente. Eu, André, não perdoo ninguém. Eu posso, quando muito, engolir um sapo aí, eu fico assim, tá bom, mas um dia, se você tocar naquele assunto, eu vou estar... O sangue ferve, eu vou ficar nervoso, aquilo vai voltar, entendeu? Agora, o perdão real, ele é aquele que vem proveniente da vida que está em nosso interior, da vida de Deus que está crescendo em nós. Então, só a vida de Deus em mim é que pode perdoar. Somente a vida de Deus que pode perdoar. Eu mesmo não consigo, por mim, perdoar. Então, o que eu preciso fazer se eu não consigo? Eu preciso ganhar aquele que perdoa. Né? Eu preciso desfrutar aquele que perdoa. Eu preciso ter intimidade com aquele que perdoa. Eu preciso conhecer, crescer, entendeu? Aquela pessoa que perdoa, que é o Senhor. O Senhor realmente perdoa, eu não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar esse Senhor, crescer nesse Senhor, desfrutar esse Senhor. Porque Ele em mim é que vai trabalhar essa realidade do perdão. Eu mesmo, se eu me distanciar do Senhor, se eu começar a comer e beber coisas do mundo, me alimentar do mundo e tal, esquece isso aí. Eu jamais vou ter condições de praticar o perdão. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu me achego àquele que é o próprio perdão em pessoa, aí eu vou, essa realidade vai fluir de mim. Eu recebo, eu toco no que é perdão e eu fluo perdão para os irmãos. Isso é uma consequência natural do desfrute de Deus. E eu quero ler aqui com vocês, ó, 1 João, capítulo 4, a partir aqui, ó, vou ler aqui para vocês, a partir do versículo 11. Fala assim, ó, 1 João 4:11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui você vai falar sobre aperfeiçoamento do amor. Entendeu? Aperfeiçoamento do amor. O amor, ele é uma questão orgânica de crescimento. Ele será aperfeiçoado à medida que eu vou vivendo e desfrutando desse Senhor. E aí, se você vai para o 16, e nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha, você vê aqui, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Nisso o quê? O versículo anterior. Conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Ou seja, é permanecer. A questão do amor, a questão do perdão, é uma realidade do crescimento da vida. Então a pergunta é, como conseguir perdoar uma pessoa que me fez mal? Você olha o modelo nosso. Qual o nosso melhor modelo? É Cristo. Ele veio para essa terra e só fizeram mal para o Senhor. E ele perdoou. Como? A vida de Deus. Essa vida está em você, essa vida está em mim. Essa vida que tem que fazer o trabalho agora. Eu preciso deixá-lo crescer, preciso comer e beber o Senhor, desfrutar o Senhor. Se você falhou aí uma vez, talvez passou por uma situação que você não conseguiu, não consigo, não desiste não. Não desista não. A vida, ela não desiste, ela está aí. É só se alimentar na palavra, comunhão com os irmãos. Esse momento aqui é muito bacana, a gente poder entremesclar, desfrutar, ouvir, falar, perguntar. Isso aqui ajuda muito, porque a gente vai ganhando, vai diante do Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia, eu ainda não consigo. Não tem problema, não tenha pressa. Deus está vendo o seu coração. É isso que importa. E à medida que a vida vai crescendo, ela vai transbordando. É uma coisa metabólica.
Vai saindo mais natural, vai chegando mais o espiritual. E o espiritual vai transformando e vai... O perdão, ele flui de forma natural. Você olha aqui também, ainda no capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse Senhor Amém. em nós é que pode fazer todas as coisas, inclusive, principalmente, o perdão. Eu não tenho isso. Perdão, na verdade, irmãos, ele é contrário. O perdão é contrário à nossa natureza. Nossa natureza é olho por olho, dente por dente. Essa é a minha natureza. O perdão é uma coisa lógica. Perdão implica assim, eu tô perdendo, mas como? Perdoar, me fez isso, me fez aquilo, eu vou esquecer isso aí, largar isso pra lá? Não, isso não pode ficar assim, tem que ser pago o preço e tal, tal. Perdão é uma loucura. Por isso que ele vem do alto. Ele nasce em Deus e ele só é praticado hoje. Eu só consigo isso hoje, perdoar o irmão, por meio da vida de Deus. Tá? A gente pode... Eu sempre falo para os irmãos, a gente não adianta viver de fachada. Tá bom, irmão, eu te perdoo. Mas se isso for natural, irmão, se isso não for da vida, logo isso vai voltar. Se você começar a conversar comigo ali e eu falar do assunto, o sangue vai ferver de novo, eu vou ficar irado, não, mas não é possível, não é, entendeu? Então tem que ser algo da vida. Eu creio que é só pelo crescimento da vida, que o perdão, que eu vou saber que eu perdoei, entendeu? Que eu vou dar conta de praticar essa realidade. Amém. Tá? Muito bom. Espero ter atendido aí essa questão. Amém. Você falou, né, que Cristo é o maior modelo para nós, realmente até na cruz, né? Os homens ali estavam escarnecendo, estavam crucificando ele, zombando dele, e ele orando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz, né? E como você falou, é uma loucura o perdão, e é uma loucura. Deus nos perdoou, né? Nós, inimigos de Deus. Mas realmente é maravilhoso. Deus é amor, a essência dele é perdão, e quanto mais perto de Deus, mais a gente consegue perdoar, né? Não é nosso próprio esforço. Deixa eu citar mais um versículo que eu tenho aqui, ó, Efésios 4, 32, ele fala assim, ó, Efésios 4, 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, olha que difícil agora, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como que eu devo perdoar? Assim como Deus em Cristo me perdoou. Puxa, como é que eu faço isso? Eu não dou conta de perdoar como Deus me perdoou. Deus, quando me perdoou, ele não me pediu conta de nada. Ele simplesmente sofreu o dano. Ele falou, deixa comigo. Eu vou sofrer todo o dano que você merece, André. Eu vou sofrer. É assim que hoje eu devo perdoar. Então isso prova que a única forma de eu perdoar é por meio da vida. É crescendo em vida, na realidade da vida. Senão, não consigo, não. Amém. Isso é impossível. Amém. Amém. Jesus. Mais um versículo que veio, rapidinho, Daniel, de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. 3:13 de Colossenses, ele fala assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o Senhor, queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. O meu perdão tem que ser na mesma forma que o Senhor fez. E isso só por meio da vida. Tá? Amém. Muito bom. Que tal cada um orar, fazer uma oração rápida aí? Senhor, cresce em mim, me dá mais da tua vida, me dá mais o teu perdão. Eu quero experimentar mais o teu perdão. Obrigado que o Senhor me perdoou. Que tal cada um orar rapidamente aí? E a gente já parte para a próxima pergunta. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Bom, tem algumas perguntas que o pessoal colocou aí, né, nos comentários. Só para falar, a gente tem as perguntas que foram feitas nos stories antes, nós vamos dar prioridade a essas. E se der tempo no final, a gente abre para mais perguntas, tá bom? Mas a próxima pergunta, muito boa também, ok, eu preciso perdoar. Mas eu devo perdoar
até quem não me pediu perdão. Então, quando alguém vem pedir perdão, é mais fácil até conseguir perdoar, né, André? Mas quando a pessoa fez algo, me ofendeu, fez algo de errado, eu tenho que perdoar se a pessoa não pediu perdão? Pois é. A nossa natureza, ela é tão cheia de autojustiça que a gente fala assim, tá, eu perdoo, mas vou esperar vir pedir. Não, não. Na verdade, irmãos, nós temos que perdoar, independente se a pessoa veio pedir ou não o perdão para nós. Eu tenho um princípio na palavra de Deus que eu gosto muito. Eu sempre, quando vejo essa questão, mas eu vou ter que esperar o irmão vir. Não, nós não precisamos. Tem aqui em Mateus, eu queria ler com vocês, Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23. Fala assim, ó. É muito conhecida, essa porção é conhecida de todos nós aqui. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha que interessante. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é lembrares que você tem alguma coisa contra alguém. É você lembrar que o teu irmão, e esse irmão provavelmente não veio te pedir perdão. Então, você está aqui, de repente alguém chega e fala, olha, André, aquele irmão ali tem um problema com você. Ah, por quê? Ah, por causa disso, daquilo. E aí? Ah, eu não fiz nada. O irmão é que tem que parar com isso, eu não fiz nada. Não, eu devo nessa hora ir procurar essa pessoa. Por quê? Porque é o seguinte, ó, ao trazeres ao altar a tua oferta. O que é isso hoje? Hoje não tem altar para a gente levar a oferta como tinha na época do povo judeu, tinha que levar o sacrifício. Hoje não tem. O que é isso hoje para nós? O que é levar ao altar? É levar a sua pessoa. O que é a oferta hoje? Sou eu. É a minha pessoa. Eu vou levar a minha pessoa para o Senhor, o meu coração, o meu ser. Ó, Senhor, aqui estou eu. Como que eu vou fazer isso se eu sei que você, por exemplo, Daniel, está com raiva de mim por alguma coisa que talvez eu nem saiba que eu fiz, mas eu fiquei sabendo, alguém me contou. Se eu não souber, tudo bem, eu não estou sabendo de nada. Mas se alguém me falou, André, o Daniel tem um problema com você por causa disso. Não adianta eu virar e falar assim, ah, o Daniel que vai crescer. Não, eu não posso tomar essa postura. Se eu já sei que para você já é um problema, eu devo ir até você. Falar, irmão, eu não sei o que é e tal, a situação é essa, você me perdoa. Aí você vai falar assim, André, mas mesmo que tenha sido ele o errado, é mesmo que tenha sido o outro errado. Porque se você ficar nessa do, não, mas eu tô certo, eu tenho razão, acabou. Você destrói tudo. O perdão, ele é uma coisa louca, ele é loucura, o perdão é loucura. Então, ele é contrário à lógica das coisas. Eu tenho que chegar e pedir perdão. Então, como a pergunta, perdoar quem não nos pediu? Sim. Eu preciso perdoar quem não nos pediu perdão. Eu preciso partir de mim essa premissa, esse início. Eu devo ir lá procurar a pessoa. Tá? Mesmo que eu, aos meus olhos, não fiz nada errado. Mas se eu sei que aquele irmão, ou nem irmão, pode ser uma pessoa do mundo, se eu sei que aquela pessoa tem um problema comigo, eu tenho que procurar. Irmãos, a coisa mais simples que tem é alguém ter problema com você. Às vezes ela te viu na rua, abandonou, tudo bom, e você nem prestou atenção, ali já é suficiente para ela ficar com problema. E ela vai ruminando aquilo, vai alimentando aquilo, e ela fica com uma barreira com você, e você nem sabe por quê. Até um dia que ela comenta com alguém, se alguém te fala. Aí a gente tem que ir até a pessoa, procurar, consertar a situação assim. Tem um princípio bacana em Provérbios, que eu queria ler, Provérbios capítulo 25. Ô Daniel, quantas horas aí? Você pode me vigiar aí, tá? São 7h30. Nós temos mais 30 minutos. Tá bom, eu tô aqui, eu tô sem relógio aqui, eu fico sem saber. Não, tranquilo. Provérbios capítulo 21 tem um princípio sobre isso. Perdão, capítulo 25, versículo 21. André. Tá bom. Capítulo 25, versículo 21 e 22. Fala assim, ó. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Aí está o princípio.
Olha bem, se o que te aborrece tiver fome, puxa, mas é ele que me aborrece. Quer dizer, ele nem está me pedindo perdão nem nada, ele não quer isso. Vai partir de mim a posição de ir até ele. Se ele me aborrece e me pedir pão, eu devo dar o pão. O que você faz com isso quando você toma essa atitude? Você amontoa brasas vivas sobre a cabeça. Você devolve a responsabilidade para a pessoa. Então, se alguém tem um problema comigo e eu não estou sabendo, e de repente alguém me conta, eu vou falar assim, puxa, tem um problema, eu tenho que ir até aquela pessoa e tratar. Ela vai ficar toda desconcertada. Ela vai falar, puxa, né, que atitude é essa? Então, irmãos, eu creio que nós não precisamos esperar ninguém vir, até porque pode ser que ela nunca venha, porque pedir perdão depende muito do crescimento de vida. E tem cristãos que são crianças em Cristo ainda, cuja vida de Deus ainda é pequena. Nasceu, é filho, mas não cresceu. Então ele talvez nunca venha até mim para me pedir perdão. Mas cabe ao mais crescido, cabe àquele que ganhou mais dessa vida que perdoa, a hora que ficar sabendo e tiver conhecimento, ir lá e falar, ó, me perdoa por causa disso, tratar. Então, sim, nós devemos ir atrás dessa pessoa, procurar assim mesmo que ela não tenha me pedido. Tá? Amém. Amém. Muito bom. Bom, próxima pergunta. Vou projetar aqui. Essa aqui é um pouco mais específica. Eu acho que é uma das situações mais difíceis da gente conseguir perdoar, né? Até mesmo a traição nós devemos perdoar, André? Não sei se aqui traição é no relacionamento, né, no casamento, algo assim, ou talvez pode ser uma traição na amizade. Eu contei um segredo para alguém, confiei na pessoa, a pessoa me traiu, contou para todo mundo, ou a pessoa prometeu algo para mim, não cumpriu. Esse acho que é uma das ofensas maiores, que mais nos machucam, né? Eu penso assim, ó, não existe perdão, não existe pecado que não precise de perdão, que eu possa falar, ah, tá, esse aí eu não vou perdoar. Então, até mesmo o perdão aqui fala a traição, até mesmo a traição nós devemos perdoar. Só que aí, né, aí é uma questão muito subjetiva, porque você falou aí, pode ser uma questão de relacionamento, marido e mulher, namorada, pode ser uma questão de patrão empregado, trabalho, alguém de confiança no dia a dia que te traiu a confiança e tal. Primeiro, tem que perdoar? Tem que perdoar. Só que aí, irmãos, tem uma questão interessante que a traição deve ser perdoada, claro, qualquer pecado deve ser perdoado da nossa parte, né? Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Esse é o princípio bíblico. Devo ter paz, não é porque é traição eu não vou perdoar. Só que aí a pessoa que pecou, no caso da traição, ela paga um preço alto, que é uma questão de confiança. Por quê? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do perdão da comunhão e do perdão governamental de Deus. Tem perdão da comunhão e perdão do governo. É uma forma de se separar a questão de perdão para que você só tenha uma compreensão melhor. Por exemplo, eu li isso uma vez, eu fiquei encantado. Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Eu acho que eu já dei esse exemplo várias vezes, mas vale a pena repetir. Uma mãe vai sair de casa e ela deixa um saco de bala em cima da mesa e fala pro filho que é pequeno assim, ó, não mexe com a bala não come bala não, eu vou sair e já volto. Quando ela sai, o filho fica assim, eu quero uma bala, eu quero a bala, mas o filho sabe que a mãe proibiu. Aí de repente ele não resiste à tentação, ele vai lá, pega a bala e come. Na hora que ele faz aquilo, ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele desobedeceu, ele sabe que ele tem um problema com a mãe, porque ele desobedeceu. Ele fala, puxa, e agora? Minha mãe vai me bater e ela vai ficar brava e tal. Aí vai pro quarto, fica lá e de repente a mãe volta. Abre a casa, ele escuta o barulho da porta, já fica todo apavorado, o coração tá assustado. Isso é o quê? Isso é o medo, porque houve o pecado, ele entrou. Não consegue mais nem olhar na mãe, nem entrar na comunhão, conversar com a mãe, porque tem uma barreira, desobedeceu, quebrou. Houve uma quebra do mandamento ali. Aí, não aguentando a pressão, a mãe chega, o que foi? Aí a criança não aguenta e fala, ah, mãe, eu comi a bala. A hora que ela confessa o pecado, aí a mãe fala, não, tá bom, vem cá, dá um abraço aqui e tal. Aí ele, aliviei, ó, que bom, agora eu tenho de novo acesso à presença da minha mãe. Eu tinha uma barreira, eu confessei, alcancei o perdão, logo em seguida a mãe me deu o perdão da comunhão. Tá bom, meu filho, vem aqui, você tá perdoado, dá um abraço nele, dá um beijo, tudo bem. A comunhão foi restaurada. Ótimo. Na nossa experiência é assim.
Quando você pede perdão, a comunhão é restaurada. Você pode olhar no olho da pessoa, você pode voltar, ter conversa com ela e tudo. Isso é o perdão da comunhão. Mas aí a mãe vai amanhã, daqui uns dias, ela vai sair de casa de novo. Aí ela pega aquela bala, ela olha assim, ela pensa assim, se eu largar essa bala aqui, ele vai acabar pegando de novo. Então, como eu sei que ele ainda é uma criança, como eu sei que ele ainda tem essa fraqueza, eu não vou largar essa bala aqui, eu vou colocar mais alto aqui, que eu sei que ela não vai alcançar e não vai pegar. Aí eu te pergunto, peraí, mas a mãe não perdoou? Perdoou. Mas por que ela não deixa a bala, então, lá no mesmo lugar, pra, né, na mesa, fácil? Porque aí entra uma questão de governo. A mãe conhece a falha, a fraqueza, a falta de crescimento da criança, e ela, por amar, ela fala, eu não posso deixar aqui, porque ela vai acabar cometendo o erro de novo, mas eu amo, eu vou pro mais alto. À medida que a mãe percebe que aquela criança começa a crescer, que ela vai ficando adulta, aí a mãe pega a bala e começa a largar embaixo. Por quê? Agora ela sabe que ela tem crescimento. Vou trazer isso para a nossa experiência. Quando você... Vou trazer um relacionamento, traição. Vou usar um caso aqui de marido e mulher para tentar entender. Vou me colocar no exemplo. Vamos supor que eu traia a Denise. Existe uma aliança, existe uma confiança. Aí eu fui lá e quebro essa confiança, eu quebro essa aliança. E aí? Aí o que acontece? Eu tinha uma aliança com a minha mulher, eu fui lá e quebrei. Eu não quero, ela não vai, eu não vou aguentar nem olhar no olho dela no início. Eu vou ficar mal, vou ficar com vergonha, eu vou ficar, puxa, que coisa que eu fiz. Aí de repente, um dia eu chego lá, converso com ela, ela fala, não, tá bom, você tá perdoado. Ah, que bom. Eu posso ter comunhão com você? Pode ter comunhão comigo. Mas eu faço a seguinte pergunta, e a confiança? Será que ela ainda, no início, vai confiar em mim, entendeu? A confiança será a mesma, como sempre foi ao longo dos anos, ou vai levar um tempo para que aquela confiança seja restabelecida? Aí eu vou sofrer essa questão do governo. Pode ser, ela me deu perdão, amém, a gente está junto ali naquele momento, tem todo acesso, a gente pode conversar e tudo. Mas pode ser que ainda, com o passar do tempo, um dia você chega tarde, mais um pouco tarde em casa, e fala, onde você estava? Ah, já não tem aquela confiança, a confiança foi ferida. E aí? Então, quando você olha por esse lado, você fala, puxa, mas não me perdoou? Perdoou. Mas por quê? Porque tem coisas que vai levar tempo para que aquilo seja restaurado. Então, é o perdão da comunhão e o perdão do governo. Com Deus, irmãos, é a mesma coisa. Eu sempre uso um exemplo bem simples para ilustrar. O Senhor me abençoa na questão financeira. O Senhor me enriquece, me prospera, meus negócios vão bem, tal, eu começo a ganhar muito dinheiro e abandono Deus. Amo o mundo, começo a me envolver com os amigos do mundo, né? Aí antes eu não tinha tanto dinheiro, eu ia nas reuniões, ia na casa dos irmãos, visitava, participava das reuniões, aí o Senhor foi me prosperando, eu fui ganhando dinheiro e a empresa crescendo, e de repente eu já estou cheio de empresa para administrar, meus amigos começam a ficar os empresários do mundo, pessoas do mundo que gostam disso, gostam daquilo, eu começo a me envolver com eles, aí o Senhor olha e fala, puxa André, olha onde você foi. Aí o Senhor vai lá e tira todo o meu dinheiro, acabou com a minha riqueza. Ai, Senhor, quebrei, fali, e agora, Senhor? O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Eu vou me voltar a Deus, vou pedir perdão. Senhor, eu me esqueci. O Senhor me prosperou tanto e eu te abandonei, eu fui embora pro mundo e tal, tal, tal. Na hora que eu fizer isso, o Senhor vai me perdoar. Amém, André? Tá perdoado. Vou ter comunhão com Deus de novo, bom. Mas será que eu vou ficar rico no outro dia de novo? Será que o Senhor vai me devolver aquela riqueza que eu tinha? Estou falando literalmente, tá? Estou dando um exemplo para tentar ilustrar a resposta. Será que o Senhor pode me prosperar novamente, financeiramente falando? Não sei. E se ele me prosperar daqui 3 meses e eu fizer tudo outra vez? Vai ter que crescer, eu vou ter que ter uma maturidade espiritual, saber lidar com o dinheiro novamente, assim, saber aprender a ter riquezas para que o Senhor possa me abençoar. Então, tem casos onde o perdão ele vem na hora, que é o perdão da comunhão, mas o perdão do governo pode ser que ele leve um tempo ainda. E quando você fala em traição, eu penso dessa forma. A pessoa pode até perdoar no início, mas a confiança para ser restaurada pode ser que vai demorar. Aí depende da pessoa. Talvez a pessoa consiga um breve tempo, né, outros talvez mais tempo, para ver se de fato a pessoa mudou, deixou, abandonou aquilo, se torna confiante, confiável novamente, entendeu? Mas tem que perdoar, sim. Amém. Bom, você entrou um pouco nesse assunto, eu vou mudar um pouco a ordem das perguntas, André. Tem uma que acho muito boa, pensei em fechar com ele, mas eu vou puxar ele antes. Quando eu sei que eu realmente perdoei?
E tem uma pergunta que a Grazi colocou um pouco antes, vou juntar também aí. Eu não sei se foi bem isso, eu li rápido, mas às vezes os irmãos falam assim, que perdoar é você esquecer, ou perdoar é você não sentir mais nada, né? Depois, quando você olha para a pessoa, tal, eu não sinto mais nada, né? Então, talvez essa dúvida também, como eu sei que eu perdoei? É um sentimento? É eu esquecer? Ou é alguma outra coisa? Eu particularmente, esse é meu sentimento, tá? Eu não gosto de definir o perdão como esquecimento, porque eu não tenho uma tecla Uhum. chamada del. É o Shift del. Alô? Que eu recebi Deu uma uma travadinha ligação. aqui. Eu Tá. recebi uma ligação aqui e eu abortei aqui. Pode ser que ligue de novo, eu vou apertar outra vez. Tá bom. Então, se alguém Restaurou tá de novo? ligando pro André, para de ligar, tá bom? Tem alguém ligando. Aqui, se Tá. aparecer, eu vou abortar. Aí, então eu penso assim, onde que eu estava aqui? Ah, tá. Como eu não tenho a tecla Shift Del, eu não sou uma máquina, eu sou um ser Uhum. dotado de sentimentos. Então, se falar para mim assim, esquece, puxa, como que eu vou esquecer uma coisa que alguém me magoou demais, feriu muito profundamente a minha alma? Então, eu traria a Uhum. questão do perdão como sendo assim, ó, como que eu sei, até pus a resposta aqui, ó. Quando que eu sei que eu realmente perdoei? Quando eu me lembrar do problema, mas não sofrer mais por causa dele. Então, por exemplo, Uhum. eu tenho aqui no meu braço aqui uma cicatriz. Quando eu era menino, eu caí do telhado, tive uma fratura exposta, o osso saiu para fora. Eu fiquei internado para arrumar e tudo. Hoje eu olho e vejo que tem uma cicatriz no meu braço. Eu lembro do meu tombo, eu lembro da dor, eu lembro de ter desobedecido meu pai, porque ele falou para não fazer aquilo. Eu lembro de tudo, toda a dor de cabeça que eu dei para todo mundo. Mas eu olho assim, eu passo o dedo e eu não tenho mais, aquilo não me dá sentimento. Meu coração, eu não sinto a dor no braço, o meu coração não fica acelerado, eu não sinto mais nada. Ou seja, eu posso usar aquela experiência para compartilhar hoje como um princípio para ajudar alguém. Agora, se eu Amém. de fato falo que perdoei alguém, eu até falei agora há pouco isso, mas aí a gente começa a falar sobre o tema e eu começo a ficar nervoso de novo. Ah, mas o Daniel também, aquela vez, eu perdoei ele, mas aí eu começo a ficar inflamado, o coração acelera. Isso não é o perdão, ou seja, é só tocar no assunto, vai vir tudo à tona novamente. Então, o perdão é aquele que Uhum. você consegue tratar a ponto de você conversar sobre aquilo, lembrar daquilo, mas não aquilo não fazer nenhum mal para você mais. Aquele é caso Uhum. superado. Isso aí exige o quê? Crescimento. Isso exige Amém. intimidade com o Senhor. Não é fácil. O que eu estou falando aqui é muito bonito. O perdão é muito bonito a gente falar. A teoria da palavra perdoar é muito bonita. A teoria do perdão é muito bonita. Eu sei que na prática não é dessa forma. É amargo, Uhum. entendeu? O que que nós podemos fazer para que isso não seja tão amargo? É correr para os pés do Senhor. É falar, Senhor, Uhum. olha aqui, o que eu estou sentindo? Olha o meu coração, como é que eu estou sentindo. Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo. Entendeu? Eu estou lembrando daquilo ainda e aquilo está mexendo com os meus sentimentos, aquilo está me deixando irado, aquilo está me dando raiva novamente. É assim, à Uhum. medida que você abre o coração, que você não tem como fingir diante do Senhor. Eu consigo, quando muito, enganar os irmãos, mas eu não engano o Senhor. Então Uhum. é sincero coração que a gente tem que chegar diante de Deus com sincero, ou seja, sem cera, né? Sem maquiagem, sem aquela falsidade, sem o véu, é um coração aberto. Se eu chego diante Amém. do Senhor dessa forma e o Senhor tem acesso para derramar o perdão dele, aí eu vou ter essa realidade. Pergunta para o Senhor. O Senhor pode falar, André, eu lembro de você, como você era antes, tudo. O Senhor fala isso, mas o coração dele não altera. Eu posso falar isso de alguma situação que eu passei? Posso. Se eu de fato perdoei com o perdão do Senhor, assim como o Senhor me perdoou, amém. Eu vou falar daquilo, vou usar aquilo como experiência para compartilhar para outros. Aquilo não me afeta, não mexe comigo. Esse é o Uhum. princípio, tá? É possível, é real isso aí. E a forma de eu saber, quando eu pratiquei isso, é quando isso não mexe mais com as minhas emoções, quando isso não me desequilibra Amém. emocionalmente, quando isso não me perturba espiritualmente, aí você pode ter certeza que você sabe que você perdoa. Mas enquanto aquilo é um incômodo, enquanto aquilo fica
te perturbando, continue orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai falando, até você lembrar daquele problema que você teve e aquilo não ser mais de fato um problema na sua vida. Aí você sabe, Amém. é coisa resolvida. Entendeu? Amém. Amém. Bom, a gente tem mais 12 minutos, André. Eu acho que se não der tempo, não tem problema. Vai cair a conexão, a gente abre outra live, tá? Tá? Mas vamos lá. Você falou que a teoria do perdão é bonita, né? A gente até consegue entender com a nossa mente, mas a prática é muito difícil, né? Na nossa experiência. A próxima pergunta tem a ver com a experiência. Então, conte alguma experiência, André, se você teve alguma com relação ao perdão. Acho que isso vai trazer um pouco para a nossa realidade, né? Tá, você tinha me adiantado as perguntas, né? E eu tava olhando aqui as perguntas, e essa aí foi a que mais, achei a mais difícil, sabe? Falei, puxa, falar da experiência própria é difícil, principalmente falar de perdão. Aí fiquei procurando na Uhum. minha vida algumas questões de problema que eu tive para poder ilustrar e tal. Graças a Deus foram poucas as situações, sabe? Mas uma das experiências que eu vivo de perdão é na questão de relacionamento. É na questão de relacionamento. Eu acho que na realidade é a maioria dos irmãos aí também. É relacionamento. E eu vou trazer aqui, vou usar minha digníssima aqui de exemplo, a Denise, porque no relacionamento é onde você mais experimenta perdão. Relacionamento marido e mulher, eu tô falando agora. Foi de uma situação onde teve um problema, mas aos meus olhos, né, eu olhava aquilo e falava, puxa, mas eu não fiz nada, sabe? Não fiz nada de errado, eu fiquei procurando, mas o que eu posso? Poderia ter falado algo diferente, ou feito diferente, mas é muito pouco para ter ficado do jeito que ficou. Aí eu fiquei preso na minha razão, e eu tinha um tio que faleceu, e ele falava assim, que a razão é o cavalo do diabo. E eu tava na minha razão. Não, mas eu tenho razão. Eu tô certo. Eu não tô errado. Enquanto eu me agarrei a isso, eu fui morrendo. Eu fui minguando. E a relação, assim, eu sentia que eu e a Denise, eu sentia que estava cada vez mais distante. E à medida que passava um dia, e eu falava assim, gente, mas... E eu esperando, quem sabe, né? Ela vem uma hora falar comigo, eu esperando. E eu fui morrendo. Quem que foi morrendo? Eu fui morrendo. Eu fui morrendo. Eu senti que eu fui morrendo. E aí eu falo aqui uma experiência para os irmãos varões, né? Para os homens, para os casados, né? Os que ainda são solteiros talvez não vivam isso, mas o de que casar já fica aí o princípio. Que nós, Uhum. os homens, somos a porta de bênção para a nossa casa. Se eu ficar preso no mimimi, na minha alminha ferida, e eu bancar o emburrado, e nós, os irmãos, somos aqueles que temos que trazer a bênção para o nosso lar, sabe? Nós temos que abrir a porta da bênção. A Eva, quando pecou, não aconteceu nada, mas na hora que Adão foi um com ela, é que a coisa desandou tudo. A palavra fala que os olhos foram abertos quando Adão comeu e não quando Eva comeu. Então nós, os varões, temos que tomar cuidado. E quando eu percebi que eu estava me apegando à minha razão, eu senti que a coisa foi esfriando, a relação vai perdendo confiança, perdendo a graça. Aí um dia eu parei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que vestir a cara, eu vou ter que chegar lá e falar assim, bem, me perdoa e tal. Mesmo que eu olhando assim, fazendo a minha análise, eu não tô certo, eu não tenho que pedir por nada, eu tô ok, eu não fiz nada de errado. Mesmo eu pensando dessa forma. E sabe que quando eu tive essa postura, cheguei, bem, me perdoa a situação, tá? Irmãos, joga água no fogo, acaba tudo. E você vai ver, é tudo uma bobagem, é tudo uma bobeirinha que vai fermentando, fermentando, fermentando. Aquilo ganha um volume tão grande que você fala, puxa, por que eu não fiz isso antes? Então eu tenho um Uhum. versículo aqui rapidinho, é o versículo de Hebreus, capítulo 12, 15, que fala assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. No início é só uma raizinha. É facinho, vai lá correndo, arranca isso. Mas se isso não for tratado, essa raiz cresce. E ela é uma Uhum. raiz de amargura. Isso brota, e aqui fala, brotando, muitos sejam contaminados. Isso contamina a casa, contamina filho. Se for uma questão de trabalho, contamina o pessoal do trabalho, contamina tudo. Então trata logo, vai logo.
Você desiste, procura. Mesmo que você fale, não fiz nada, mas eu vou lá procurar isso aí para resolver o problema. Vamos resolver, Amém. vamos pedir perdão, tá? Até no Sim. trânsito, quando você esquece lá e fecha alguém no trânsito, a pessoa buzina, ele vai para te falar um monte de coisa, você faz assim, desculpa, ele desarma. Não sei se vocês já viveram essa situação. Você pede perdão, não, foi mal, eu não te vi, me perdoa, desculpa. A pessoa que estava pronta para te xingar, pronta para te falar um monte de coisa, ela para assim, às vezes ela fica quieta, tipo assim, você desarmou ela estava pronta para um monte de coisa e o seu pedido de perdão desarmou todo o contra-ataque. É isso, na vida nossa é do mesmo princípio. Eu penso dessa forma. Irmão. Amém. 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 Muito bom. Bom, a última pergunta, André. Na verdade são duas, mas eu acho que também são bem parecidas. Uhum. A pergunta é: como exercer os 70 vezes 7? Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu perdoo uma pessoa? 7 vezes? E é um padrão alto já, né? Eu vou lá, perdoo a pessoa. A outra pergunta que é parecida é: como perdoar algo que machucou sem acabar ficando diferente? Talvez o que a pessoa quis dizer é: olha, a pessoa fez uma coisa, eu perdoei. Aí ela vai e fez a mesma coisa de novo, eu perdoei. Faz a mesma coisa, né? E 7 vezes parece ser um nosso limite. Um limite até bom, né? Mas Jesus falou 70 vezes 7. Então, como eu pratico essa palavra tão elevada aí? Eu creio, irmãos, que está tudo ligado em tudo que a gente conversou até agora. Está tudo dentro da realidade da vida. Está tudo relacionado ao crescimento da vida, ao meu desfrute, à minha intimidade com Deus. Perdão, ele é, como eu já falei, ele é algo contrário à natureza. Então, como é que você perdoar uma vez já é um ato heróico. Perdoar 2 vezes, perdoar 3. Aí o Pedro estava com um padrão de 7, aí o Senhor vai lá e taca o negócio para 490 vezes, né? 70 vezes 7 não é 490, ou seja, é ilimitado. Ou, em outras palavras, quantas vezes devo perdoar? Quantas forem necessárias. Você faça a mesma pergunta para Deus. Senhor, tem um limite aí com o Senhor? O Senhor tem um estoque aí de perdão para me dar? Eu estou em quanto já? O senhor tem 500 perdões para me dar? Eu já estou em quantos? Já consumi quanto? Não existe isso com Deus. Eu posso chegar a qualquer momento e falar, Senhor, me perdoa. E isso vale para a mesma porção, vale comigo para com os outros. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Puxa, será que a gente presta atenção no que a gente ora? Porque olha que puxado isso aí. Ou seja, Senhor, me perdoa na mesma proporção em que eu perdoo. Então, se o Senhor me perdoa todos os dias, o mínimo que se espera de mim é que eu perdoe todos os dias. Eu não tenho nenhum direito, jamais, de chegar e falar assim, chega, agora já deu, já te perdoei demais. Jamais. Eu sempre devo exercer o perdão. Porque o dia que eu fizer esse limite, eu estabelecer um limite, eu vou morrer. Eu vou perder a graça, eu vou perder o desfrute, eu vou provocar uma dificuldade na minha pessoa, entendeu? No meu desfrute, na minha comunhão com Deus. Então eu é que tenho que sempre perdoar isso aí. É 70 vezes 7? É 70 vezes 7, 70 vezes 80, 70 vezes 8 e você vai multiplicando isso aí. Essa porção de Mateus 18, que é onde está falando isso aí, se você ler ela lá no versículo, a partir do versículo 21, quando o Senhor fala, não 7, mas até 70 vezes 7, isso está lá no versículo 22, entendeu? A partir daí, quando você ora e você continua a leitura, aí Jesus vem e dá ele conta uma história, né? Aquele devedor que devia e tal, perdoou e não perdoou, perdoou um e não perdoou outro. Quando você vai lendo e chega no último versículo, do capítulo 18, o versículo 35 fala assim, assim também, meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só, se do íntimo. A palavra piorou mais ainda agora, né? Ficou mais difícil ainda. Perdoar da boca para fora é fácil. Tá bom, tá perdoado, irmão. Vai com Deus. Agora a palavra fala se do íntimo não perdoardes. O perdão, ele ou é ou não é. Ou ele tem ou ele não tem. Então, é uma questão do íntimo. Eu posso, se eu fingir para o irmão, tá bom, irmão, você tá perdoado. Mas interiormente, eu ficar com aquilo guardado, eu vou morrer. E vai ser um problema. Eu preciso do íntimo. Eu pergunto para todos os jovens aí que estão nos ouvindo,
Como é que se perdoa do íntimo? É só por meio da vida, irmão. Só a vida, só a vida. Eu mesmo não perdoo ninguém do íntimo. O Zé Roberto, um amigo meu, pôs aqui, impossível. É impossível mesmo, é impossível. É só por meio da vida, para perdoar dessa forma do íntimo. Então, se eu estou nessa realidade de perdoar lá do meu interior, vai ser 70 vezes 7, eu não vou nem fazer conta. O perdão vai ser assim, de pronto para perdoar, entendeu? A palavra fala lá em as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aonde que eu vou alcançar a misericórdia? Lá em Tiago fala, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se hoje nós exercitarmos a misericórdia uns com os outros, o perdão, com certeza o Senhor vai exercitar a misericórdia no tribunal, naquele dia que eu estiver diante dele. Então, o que mais vale naquele dia é o quanto eu fui, você foi misericordioso, entendeu? Eu mesmo não dou conta, então, mas eu vou buscar diante de Deus, buscar. E essa busca, irmãos, te leva a uma intimidade, te leva a um crescimento. E é aí que está a nossa salvação, entendeu? É no crescimento, na intimidade com Deus, tá? Amém. Muito bom. Bom, André, quero agradecer muito a sua participação, por ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu creio que foi de grande ajuda. Quem achou que foi de grande ajuda aí, gente, manda um coraçãozinho, comenta alguma coisa. Mas, André, muito obrigado, viu, por essa participação. Só para responder umas perguntas que o pessoal fez aí, se a live vai ficar disponível, vai sim, tá? O Instagram mudou agora, a gente consegue deixar essa live no IGTV, tá? Então vai estar no IGTV aqui da nossa página, disponível para todos que quiserem assistir. A gente pode deixar disponível, né, André? Claro, irmãos, claro, à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Eu estou falando isso para vocês e eu peço para que todos que estão aí ouvindo, um dia me lembrem de tudo que eu falei. Se um dia eu estiver bravo com alguém e não estiver querendo perdoar, vocês falam para mim, André, lembra da palavra lá que você deu isso, tem que perdoar. Porque tem que ser real. Amém. Tem que ser real para nós. Eu espero que o Senhor alcance cada coração aqui, tá? Amém. Fico muito feliz. Muito bom. Eu creio que dá tempo ainda. Amém. Creio que dá tempo, André, para fazer uma oração final. Você poderia orar por nós, por todos que estão vendo? Amém. Amém. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ter comunhão aqui nesse momento com muitos jovens. Amém. Falando sobre um assunto que é fundamental para o nosso viver cristão, falando de um tema que talvez seja tão complexo e difícil para muitos filhos de Deus, que é o perdão. Amém. Nós te agradecemos porque se hoje nós estamos aqui falando, se nós ainda estamos nessa era da graça, é porque o perdão ainda é real e prático e acessível a nós. Amém. E o desejo do nosso coração é que o perdão seja algo vivido, praticado, experimentado por cada um dos teus filhos. Amém. Em nós mesmos, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa força, nós não conseguimos. Mas nós temos um Pai, nós temos um Deus, um Salvador, que em si é o próprio perdão. E o Senhor está dentro de nós. Amém. Nós queremos deixar essa vida fluir, queremos deixar essa vida crescer, para que o perdão seja uma realidade, não só no nosso falar, mas no nosso viver. Amém. Que o Senhor possa acalmar os corações perturbados, que o Senhor possa apaziguar toda a consciência que talvez esteja em sofrimento, que o Senhor possa nos ajudar a exercitar a fé e crer naquilo que está escrito na Tua Palavra. Nós não podemos nada sem Ti. E nós oramos a Ti dependentes dessa Tua misericórdia. Alcança cada um de nós. Eu oro entregando cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém, André. Muito obrigado, viu? Nós temos mais 30 segundos aí. Amém. Então, só para avisar, gente, nós estamos tendo lives aqui todo sábado, às 5 horas da tarde, a nossa reunião de adolescentes. E toda terça estamos tendo a nossa live de perguntas e respostas. Tá bom? Vai estar disponível aqui no IGTV. E vocês podem pegar esse vídeo, compartilhar com os amigos, mandar para os outros que você sente que precisa disso também. Jesus é o Senhor, gente. Amém? Obrigado, viu, André? Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.